Salve a Virgem Mamãe Maria, salve o glorioso Papai São José e toda a corte celestial. Meu nome é Daiane Nayara, moro na cidade de Indiaroba, Sergipe, e vim contar para vocês como eu conheci a obra Palavra Viva de Deus. No ano de 2019, mais precisamente no dia 31 de dezembro, uma prima minha, Margarida Maria, ela me enviou uma mensagem pedindo para que eu pudesse pesquisar sobre uma igreja chamada Igreja da Obediência a Deus Pai, em Santa Catarina, e sobre um Papa, Papa Pedro II, que ela ouviu falar e queria saber se era verdade. Então eu abri o YouTube e o primeiro vídeo que eu vi lá foi sobre o sacrário com o irmão José Carlos, ele explicando, né? E na hora estavam comigo minha mãe, minha tia e minha madrinha, eu mostrei a elas e vimos que tinha um WhatsApp. Aí eu pedi a minha sobrinha que tentasse me adicionar lá e ela conseguiu, né? No dia seguinte ela conseguiu. Foi quando a gente foi conhecendo mais sobre a obra. A gente viu que tinha um livrão com 4.708 mensagens passadas ao profeta, né? De todo o céu. E a gente pediu a um divulgador, o maior divulgador, Eugênio Schoma, que é consagrado também, que pudesse estar nos enviando esse livro, esse livrão, como ele é chamado. De início, quem começou, né, quem conheceu, assim, fui eu, minha mãe, ela permaneceu na obra, graças a Deus, meus filhos, e meu esposo, assim, de início ele não acreditou, né, mas também não me empatou, ele foi observando, e logo entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, no ano seguinte, né, 2020, na quarta-feira de cinza, fomos para a missa. Eu não sabia que não podia ir ainda, porque as mensagens já falavam que a igreja que oferecesse as missas a Francisco, que elas não eram válidas. Então eu sabia, mas não sabia como dizer isso ao meu esposo, como ele não acreditava. E aí, nesse dia, eu frequentei ainda com ele, mas na hora da homilia, foi quando, assim, eu saí e não voltei mais, porque o sacerdote, ele falou que quem não seguisse a Francisco, que mudasse de igreja. Então, foi no exato momento que eu saí, né, da igreja, não voltei mais. Também, no final de 2021, a gente sentiu muita vontade participando, né, das missas pela televisão, porque assim, como meu esposo ele assistia às missas aqui em Indiaroba, que na época a gente estava em Aracaju, então eu falava para meus filhos, não, vamos se arrumar, né, tomar um café, para que na hora da missa a gente ligue a televisão primeiro do que ele, para que a gente pudesse assistir. E aí ele foi observando. Na primeira vez ele ainda assistiu a daqui de Indiaroba, mas nas outras vezes ele não assistiu nem a lá, a de Santa Catarina, nem a de Indiaroba, mas ficava observando. Então uma das coisas que eu creio que foi o motivo pelo qual ele passou a acreditar e ver que não tinha nada de errado foi quando ele viu o profeta falando que a gente assim, todos que frequentam a obra, que sim, são vários estados aqui do Brasil, creio que todos, e países, né, que conhecem a obra, que participam, né, frequentam. Então ele disse assim, que os pais de família, eles não tirassem a comida da boca dos filhos para dar a eles, a família Conceição, né, que é chamada assim, porque não era agradável a Deus, né? Se a pessoa tivesse a mais, tudo bem, eles aceitavam, mas não tirasse da boca de seus filhos. Então eu creio que isso foi um dos motivos para que ele começasse a acreditar. E aí foi quando a gente, né, participando das missas, a gente sentiu o desejo de ir conhecer a obra, de conhecer aquele lugar santo. Eu conheci através da Rádio São José, eu conheci uma divulgadora, né? A gente chama assim ceifadora, ou filha da luz, da Lila, de Minas Gerais, e ela assim foi quem deu o primeiro empurrão para que a gente pudesse conhecer a obra. Ela pediu para que eu gravasse um vídeo
falando que eu gostaria de conhecer, dizendo que eu queria muito que meus filhos fizessem a primeira comunhão e a crisma e colocassem nos grupos do WhatsApp da obra. E assim eu digo que foi milagre de Deus mesmo, intercessão de Nossa Senhora das Graças. Na época ela pediu para que a gente também fizesse a novena, né, Nossa Senhora das Graças, e em menos de 15 dias a gente conseguiu a passagem. A gente queria adquirir a passagem de ida, mas Deus foi tão bom que a gente conseguiu a de ida e a de volta. Passamos uma semana lá, né, na comunidade de Eugênia, comunidade da Sagrada Família de Nazaré. Não pagamos nada do bolso da gente lá, tudo assim, tudo doação mesmo, tem os dormitórios, a cozinha. Conhecemos várias pessoas, várias histórias, né? Rezamos também, conhecemos a igreja da Obediência a Deus Pai, a família Conceição, e assim, tudo maravilhoso. Uma paz muito grande naquele lugar. A igreja, você entra lá e é uma paz muito grande. Na época ainda tinha o sacerdote, né? Nós nos confessamos, recebemos os sacramentos. Os meninos fizeram a primeira comunhão e a crisma. Eu e Flávio recebemos a bênção, né? Do sacerdote. E assim, foi uma bênção mesmo. Fomos Flávio, meus filhos, minha mãe. E assim, teve muito empecilho, né? Porque meu esposo trabalhava lá na época e precisou pedir um atestado. Realmente, ele já estava para pedir esse atestado. E assim, por incrível que pareça, os colegas dele conseguiu assim de 3, 4 dias. E ele conseguiu de uma semana. E a gente também já vê a mão de Deus. No aeroporto de São Paulo, a gente perdeu meu filho, né? Ele se perdeu da gente, na verdade, mas em cima da hora de entrar no avião. Mas com tudo isso, graças a Deus deu certo a nossa ida. E estamos aqui, graças a Deus, tentando, nos esforçando para obedecer mais e mais as santas mensagens, né? A Deus, a Virgem Maria, através das santas mensagens, né? Agradecemos muito a Deus pelo sim que o profeta deu, porque senão nós não estávamos aqui hoje, não tínhamos conhecido a obra. A gente agradece muito a Deus e assim, eu peço que vocês que não conhecem a obra, passem a conhecer. Quando vê as mensagens, não se desfaçam, não falem assim sem antes conhecer. Peça a luz do Divino Espírito Santo, né? Sabedoria, para que possa entender e acreditar, porque realmente é uma obra de Deus, é uma obra divina, é uma terra santa, muito... assim, eu estou muito alegre, muito feliz de Deus ter me dado a graça de conhecer e de estar, né, nela. Então, é isso. É um resumo, na verdade, de como eu conheci. Mas é isso. Deus abençoe a todos.